O módulo 12 da nossa apostila, começamos com o módulo 12, página 3. Nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Tá? Mas antes de falar do primeiro reinado, eu quero fazer uma recapitulação, né? Retomar um conteúdo que nós estudamos lá no quarto bimestre, que foi o encerramento do nosso ano letivo no segundo bimestre, né? Que foi o encerramento no nosso primeiro semestre. Lá na apostila 2, o último módulo dela falava sobre a chegada dos portugueses vindo de Portugal, fugindo do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Então Portugal, escoltado pelos navios ingleses, o rei Dom João VI, sua família e sua comitiva, eles vêm para o Brasil, eles desembarcam no Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Ela sai de Salvador e ela vem para o Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil. O Brasil ele é nomeado uma colônia imperial, porque até então ele era só uma colônia. Como ele recebe a família imperial, então o Brasil recebe o título de uma colônia imperial. Dom João VI ele fica no Brasil, né, até 26. Eles chegam no Brasil em 26 de 4 de 1821, né? Ou seja, a família real volta para Portugal em 1821, tá? Então, em abril de 1821. Aí, Dom João VI, ele deixa aqui no Brasil o seu filho, tá? Pedro, tá? Para que ele tomasse conta da colônia. E eles vão embora. Quando a família real portuguesa esteve aqui no Brasil e transformou o Brasil em Brasil colônia, ela deu alguns poderes para o Brasil, né? Principalmente poderes envolvendo questões jurídicas, questões políticas e administrativas. Então ela deu esse poder. E aí o rei foi embora e esse poder até então foi mantido, tá? Acontece que alguns portugueses ficaram aqui no Brasil e esses portugueses que ficaram no Brasil, eles então começaram a entrar em conflito com os brasileiros daqui do Brasil, nascidos aqui no Brasil. Eles começaram a entrar em conflito com os brasileiros, né, com as pessoas que moravam aqui no Brasil, né, pessoas que adotaram a colônia como sua pátria, né? Eles começaram a entrar em conflito, né? E aí, esses conflitos, por que esses conflitos? Porque Portugal cobrava uma carga de imposto extremamente excessiva, tá? Da colônia, né? O imposto que os brasileiros pagavam para Portugal eram impostos extremamente excessivos. E os brasileiros reclamavam, né? Por que nós pagamos tanto imposto assim? E eles cobravam de Dom Pedro uma posição, né? Que Dom Pedro tomasse uma posição. Dom Pedro tinha ao lado dele duas pessoas que foram de fundamental importância para o processo de independência do Brasil. Primeiro, a sua esposa, a princesa Leopoldina, que ela era de uma família de uma família real austríaca, né? Ela era austríaca e ela era uma mulher extremamente politizada, ou seja, ela era uma mulher estilo Lorraine, né? Ela era uma mulher que ela era politizada, ela levantava polêmica, ela colocava Dom Pedro contra a parede para que ele tomasse algumas decisões. E segundo, ele teve ao lado dele, né, um primeiro-ministro que foi chamado José Bonifácio de Andrade e Silva, considerado o mártir da independência, né? José Bonifácio de Andrade e Silva foi de fundamental importância para que o Brasil conquistasse a sua independência, tá? Com base em todos esses problemas que o Brasil estava enfrentando, né? Essa insatisfação popular que o Brasil enfrentava, né?
as elites forçando Dom Pedro a iniciar um processo de independência, tá? Dom Pedro, então, ele começa a não cumprir algumas ordens de Portugal. Em setembro de 1821, Portugal suspende a autorização dada ao Brasil Colônia para que ele fizesse algumas mudanças políticas, tá? Então, o Brasil não tinha mais autonomia administrativa e não tinha mais autonomia política. Tudo que ele fosse fazer agora, de novo, tinha que vir de Portugal. Tinha que ter uma ordem de Portugal, tá? Quando foi em janeiro de 1822, Portugal ordena que Dom Pedro retorne para Portugal. Então Dom João VI manda uma carta para Dom Pedro dizendo o seguinte: eu quero que você retorne para Portugal urgente. Você não vai viver mais aí. E aí, em janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822, tá? É chamado de Dia do Fico, tá? Por que Dia do Fico? Porque Dom Pedro, toda a multidão, o povo já sabia que tinha vindo uma carta de Dom João VI ordenando, obrigando que Dom Pedro retornasse a Portugal. E aí o que acontece? Dom Pedro, quando viu aquela multidão lá embaixo, né, esperando um pronunciamento dele, todo mundo esperava que Dom Pedro fosse proclamar a independência ali, em janeiro. Só que não, Dom Pedro aparece na sacada da Casa Imperial e ele declama ao povo que estava lá embaixo esperando uma fala dele. E ele diz a seguinte frase: se é para o bem geral de todos e o bem geral da nação, diga ao povo que fico. Ou seja, eu não vou voltar a Portugal, eu vou ficar aqui no Brasil. Quando foi em abril de 1822, o governo português ele suspende todas as autorizações do Brasil Colônia, todas as autorizações jurídicas do Brasil Colônia. Ou seja, o Brasil Colônia não tinha autonomia jurídica mais. Ou seja, não podia condenar ninguém, não podia prender ninguém, não podia fazer nada. A justiça do Brasil Colônia ela era zero. Tá? Ela estava zero. Ok? Os problemas continuaram até que em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, retornando de uma viagem a Santos, aonde ele foi tentar formar alianças, tentar apaziguar o ânimo, né, das pessoas, né, dos políticos e das pessoas que viviam naquela região. Dom Pedro, voltando de Santos, tá? Ele para descansar, né, às margens do rio Ipiranga, e nesse momento ele recebe um mensageiro vindo do Rio de Janeiro com uma carta de José Bonifácio de Andrade e Silva. E nessa carta José Bonifácio relatava a Dom Pedro algumas coisas que Portugal estava fazendo. E Dom Pedro, revoltado com o que ele leu, né, ele sobe em cima de um cavalo, arranca a espada da cinta e diz, e grita, né, independência ou morte, né? Ou seja, ou a gente é um país independente ou nós vamos lutar por essa independência. E a partir do dia 7 de setembro de 1822, o Brasil passa a ser um país independente, tá? Nós passamos a ser um país independente. Qual foi a grande vantagem do nosso processo de independência? Nós não precisamos guerrear com ninguém para conquistar a nossa independência, como aconteceram com os demais países da América do Sul e da América Latina, né? Eles tiveram que guerrear com o exército, com os soldados espanhóis, o Haiti com os soldados franceses, né? Como nós vimos lá na guerra do Haiti, o semestre passado, né? Todos os países
na América Espanhola, conquistaram a sua independência através de conflito armado. E o Brasil foi o único país que conquistou a sua independência sem a necessidade, tá, de se ter um conflito armado. Ok? Tá, então essa foi a grande vantagem que nós tivemos, né, com relação, né, ao nosso processo de independência. E a partir daí, né, o Brasil passa a ser um país independente, mas os nossos problemas, eles não acabam. Né? Por que eles não acabam? Porque a população ainda, né, conclamava Dom Pedro, né, conclamava o Brasil, para o Brasil ter uma autonomia, ter baixos impostos. Mas nós ainda éramos um país, né, pequeno, um país novo. Tá? O nosso Brasil, tá? ele começa independente e nós passamos a ser uma monarquia. Tá? Nosso país passa a ser uma monarquia imperial. Tá? Passamos a ter uma monarquia imperial. O nosso imperador, ele é chamado de Dom Pedro I. Tá? Ele é chamado de Dom Pedro I. E o imperiado de Dom Pedro I, ele vai de 1822 até 1831 ou 34. Até 1934, quando Dom Pedro retorna a Portugal, né? Então Dom Pedro, tá? O seu reinado, né? Ele vai até 1834. Bom, pergunta: algum país consegue ser governado sem uma constituição? Não. E aí, logicamente, após proclamar a independência, nós precisávamos ter uma constituição. Tá? Nós precisávamos ter uma constituição. Ok? Essa constituição, Dom Pedro nomeia uma assembleia para fazer essa constituição em 1823. Tá? Só que essa assembleia fez uma constituição que não ficou muito do agrado dele. Por quê? Porque ela dava muitos poderes para os deputados. Ela dava muito poder para a Assembleia Constituinte, para os deputados. Ela dava muito poder para eles. Então o que ele fez? Ele destituiu essa Assembleia e fez uma outra Constituição que foi promulgada em 1824. Nessa Constituição de 1824, ele cria o poder moderador. Tá? Ele cria o poder moderador. Ou seja, o que era o poder moderador? O poder moderador era um poder que caso todas as decisões do país tinha que passar pela mão do imperador. E o imperador decidia se aquilo poderia prosseguir ou não. Tá. Alguém pode me dizer, além de nós não termos tido conflito armado para conseguir a nossa independência, alguém pode me dizer por que o Brasil se tornou uma monarquia e não uma república? Isso está na apostila. Tá? Por causa que numa república eles pregam a igualdade. E no Brasil a maioria era composto por escravos e trabalhadores forçados. Exatamente. Tá? Aqui na página 4 da nossa apostila, né, no texto da historiadora Maria de Lourdes Viana Lira, ela diz o seguinte: ora, naquela conjuntura de reorganização do mundo ocidental,
O destino do Novo Mundo, justamente por encontrar-se em fase inicial de sua organização política, ligava-se com a República, ou seja, todos os países do mundo que estavam se tornando independentes, se tornavam independentes e o sistema político no país era uma república. Tá? E aí ela continua. Haja visto os países vizinhos, cujos estados de desordem inquietavam os espíritos reformistas do Brasil. Além do mais, a ideia de república ligava-se ao conceito de igualdade e todos perante a lei, de todos perante a lei. E essa era uma discussão que apavorava a mentalidade dos reformistas, por ser exatamente perigosa numa sociedade com quase metade da população constituída por escravos, e com uma economia essencialmente baseada no trabalho forçado. Por outro lado, vivia-se uma época em que a Europa, a França, revolucionária, inclusive, encontrara, na forma de governo monárquico constitucional, o caminho mais seguro para manter a ordem nas sociedades em processo de reformulação. Então, ou seja, reformistas. Quem eram os reformistas? Pessoas ligadas a Dom Pedro, que queriam que o Brasil se tornasse independente, mas eles não queriam igualdade. Temos que nos tornar independente, mas eu não quero igualdade. Por quê? Porque se eu quiser, se eu apelar se eu requisitar o conceito de igualdade, se eu colocar uma república, né, e trabalhar o conceito de igualdade, eu teria que abolir a escravidão. E aí, os grandes fazendeiros, que eram os aliados de Dom Pedro, eles teriam que pagar salário do trabalhador, e eles não queriam pagar salário. O escravo não recebia salário. O escravo só recebia chicotada, só recebia chibatada. Então, ou seja, ao invés de nós iniciarmos a nossa independência como uma república, vamos iniciar com uma monarquia constitucional. Porque na monarquia eu tenho um imperador, ele manda no país, e os outros vão ter que fazer o que ele quer, que foi o poder moderador de 1824. Que foi o poder moderador de 1824. Então, ou seja, o Brasil, ele foi, teoricamente, lógico, o Brasil foi o último país da América a conquistar a sua independência. E também o Brasil, ele foi na contramão dos outros países da América, porque todos eram república. O Brasil era o único que tinha uma monarquia constitucional. Então, teoricamente, nós começamos errado. Oi, Lucas. O Brasil não foi um dos únicos países que teve o seu processo de independência que não foi baseado numa guerra? Foi, o único. Foi baseado numa guerra. Bom, na nossa economia, depois do nosso processo de independência, na nossa economia, nós tínhamos alguns produtos que nós exportávamos, como açúcar, tabaco, algodão, além dos escravos. O Brasil buscava a sua identidade cultural ainda, né? Ele era um país ainda que ele não tinha ainda a sua identidade cultural definida, né? E também, né, o Brasil enfrentou muitos problemas, né? O Brasil independente, né? O Brasil que foi proclamado a independência, ele tinha muitos problemas, né? Problemas em todas as regiões do Brasil nós tínhamos problemas. Por que tinha esses problemas? Porque o povo reclamava da falta de condição, da falta dos altos impostos, que ainda assim, mesmo depois de independente, ainda era cobrado. O povo reclamava da falta de recursos para as mais diversas regiões do país. Tanto é que no Nordeste do Brasil, os estados do Nordeste do Brasil, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, a Bahia, Ceará, os principais estados do Nordeste, eles se juntam e eles criam
a Confederação do Equador. Tá? A Confederação do Equador. Ou seja, o que foi, qual era o objetivo da Confederação do Equador? A Confederação do Equador foi um movimento feito pelos estados do Nordeste que visava a separação do Nordeste do restante do Brasil. O Nordeste queria ser uma região independente do Brasil. Tá? O Nordeste queria ser uma região independente do Brasil. Então eles criaram a Confederação do Equador, um movimento político, tá, que visava separar o Nordeste do Brasil. Que não deu certo, porque as forças militares do governo foram até o Nordeste, tá, e acabou sucumbindo, né, às ideias dos reformistas da Confederação do Equador. Ok? Um outro problema também que o Brasil enfrentou, né, um outro problema grave que o Brasil enfrentou. Em 1825, o Brasil entra numa briga com a Argentina e o Paraguai por um território que ele acreditava ser dele, que foi a chamada Guerra da Cisplatina. Tá? Guerra da Cisplatina. Esse movimento, né, ele foi um movimento que causou muito prejuízo ao Brasil. O Brasil gastou muito dinheiro com a Guerra da Cisplatina, né? O Brasil gastou muito dinheiro com a Guerra da Cisplatina. Então, o que aconteceu? Mais dificuldades financeiras ainda o Brasil enfrenta. E o Brasil perde a Guerra da Cisplatina. Tá? O Brasil ele perde a Guerra da Cisplatina, porém, ele ainda reivindica aquele pedaço de terra para ele. Então, qual foi a solução adotada? Né? Já que o Brasil acha que a terra é dele e a Argentina acha que a terra é dela, então vamos fazer o seguinte: a terra não é de ninguém e nós vamos criar um outro estado. Tá? E o resultado da criação da Guerra da Cisplatina foi a criação do Uruguai. Tá? Então o Uruguai era um território que era pleiteado pelo Brasil, era pleiteado pela Argentina, porém, né, os dois países, tá, eles estavam aí, né, brigando por esse território. Esse território acabou não sendo acabou sendo um território aí motivo de grande discórdia. Então, para não ficar essa briga, que o Brasil já tinha perdido, para não ficar essa briga, o que eles decidiram? Então nós vamos criar um novo território. E criaram o Uruguai. Tá? Aquele pedacinho de terra onde hoje é o Uruguai foi motivo de disputa entre o Brasil e a Argentina. Ok? Bom, essa guerra gerou para o Brasil gastos, mortos e um abalo na imagem de Dom Pedro. Né? Dom Pedro ficou muito desgastado com essa derrota na Guerra da Cisplatina. Tá? Ele fica muito desgastado. Ok? Bom, em 1826, tá? Lá em 1826, o pai de Dom Pedro, em 1826, né, Dom João VI, tá? Dom João VI, pai de Dom Pedro, tá? ele morre, tá? Ele morre, ok? E aí, como Dom Pedro, ele era o príncipe, ele era o imperador do Brasil, tá? Ele era o regente do Brasil, mas Dom Pedro não tinha abdicado do trono português. Como ele era o filho mais velho, ele era o primeiro da sucessão do pai, caso acontecesse alguma coisa. E mesmo ele, ficando aqui no Brasil, batendo de frente com Portugal e proclamando a independência do Brasil, ele não tinha
feito uma abdicação ao trono português. Ou seja, ele continuava sendo o primeiro na linha sucessória. Mas ele tinha um irmão chamado Dom Manuel, tá? E o seu irmão, Dom Manuel, entendia que o trono era dele. Mas perante a Constituição portuguesa, o trono era de Dom Pedro. Então, Dom João VI, antes de morrer, quando ele viu que ele já estava no fim da vida, ele manda uma carta para o Brasil e pede que Dom Pedro I retorne a Portugal para assumir o trono. E aí Dom João morre, tá? Dom Pedro tenta negociar com o irmão dele, né? O irmão dele não abre mão do trono, ele contraria a Constituição portuguesa e ele assume o trono. Então Dom Pedro teve que abdicar do trono brasileiro, tá? Dom Pedro teve que abdicar do trono brasileiro para poder voltar a Portugal e assumir o trono português. Primeiro, tirar o irmão dele e depois assumir o trono de Portugal. Ok? Rafa? Aqui no apostila está falando que Dom Miguel que se coroou e ele era o irmão. Então Dom Pedro tinha mais de um, não? Dom Miguel. Eu coloquei Manuel, né? É Dom Miguel. Tá? Deixa eu só trocar aqui, gente. Dom Miguel, tá? Ele se autocoroou, tá? Dom Miguel, desculpa, eu coloquei Dom Manuel. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, ele se autocoroa rei de Portugal. Aí Dom Pedro vai para lá, Dom Pedro tem que entrar num conflito com o irmão para tirar o irmão do trono para que ele pudesse assumir o trono português e reger Portugal, né, ser o rei de Portugal, né, durante aí um período, até o seu último dia de morte. Ok? Mas para isso acontecer, né, Dom Pedro teve que abdicar do trono, tá? Ele teve que abdicar, ou seja, abrir mão do trono brasileiro, no caso em favor do seu filho Pedro também, né? Ele teve que abdicar o trono brasileiro em favor do seu filho Pedro, que nós vamos falar isso no segundo reinado, ok? Mas, né, Dom Pedro abdica do trono brasileiro, e aí nós tínhamos crises no Brasil, nós tínhamos crises em Portugal, nós tínhamos crises econômicas aqui no Brasil. Então Dom Pedro deixa o Brasil para Dom Pedro II numa situação muito difícil, tá? Um fato que aconteceu, durante o governo de Dom Pedro, que deixou Dom Pedro assim, muito abalado e, logicamente, pensando já na possibilidade de uma abdicação, foi a noite das garrafadas. Tá? Dom Pedro tinha feito uma viagem a Minas Gerais, novamente, para tentar acalmar os ânimos. Dom Pedro ele apagava incêndio. Ó, lá em Minas Gerais os caras estão revoltosos lá. Ele pegava a comitiva dele, ia lá para Minas Gerais, chegava lá, conversava com o pessoal, conversava com o povo, acalmava os ânimos. Depois que estava tudo calmo, ele voltava. Ó, lá no Rio Grande do Sul, os caras estão fazendo uma revolta lá. Ele pegava a comitiva, ia no Rio Grande do Sul, conversava com todo mundo, acalmava os ânimos, depois voltava para o Rio de Janeiro de novo. Ou seja, ele vivia apagando incêndio, né? Porque as revoltas eram muitas, né? Nós vamos ver aí mais para frente, nós tivemos aí a revolta, a Guerra de Canudos, né? Nós tivemos aqui, né, a revolta, a Guerra dos Cabanos, né, em Pernambuco. Nós tivemos a cabanagem do Pará, nós tivemos a balaiada do Maranhão e do Piauí, ou seja, a revolta farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou seja, nós tivemos muitas revoltas. Tá? Muitas revoltas provocadas exatamente, né, pela administração do Brasil país, sem uma condição financeira adequada, né? O Brasil, e tem mais,
Tá? Tem mais um detalhe. Portugal só reconhece a independência do Brasil em 1824. Depois que a Inglaterra colocou Brasil e Portugal sentados frente a frente, tá? E aí os dois países fizeram um acordo e o Brasil teve que pagar a Portugal uma indenização, porque Portugal se sentia prejudicado nesse processo de independência. E Portugal exigiu uma indenização de 2,5 milhões de libras esterlinas. Indenização essa que foi paga para Portugal pela Inglaterra, porque o Brasil não tinha dinheiro. A Inglaterra, nesta época, era o nosso maior credor. Durante o período imperial, a Inglaterra era o nosso maior credor. Era quem dava dinheiro para o Brasil se manter. Então, ou seja, voltando aqui na noite das garrafadas, Dom Pedro foi a Minas Gerais e quando ele retorna, os seus correligionários, né, as pessoas que tinham grande admiração por Dom Pedro, tá, resolveram fazer. Quem eram essas pessoas? Portugueses de Portugal. Né? Esses portugueses que moravam aqui no Brasil, eles resolvem fazer uma festa para Dom Pedro. Tá? Eles resolvem fazer uma festa para Dom Pedro. Tá? E essa festa termina em bagunça, né? Termina em conflito entre brasileiros e portugueses. Tá? Termina em conflito entre brasileiros e portugueses. Tá? E lógico, por se chamar a noite das garrafadas, vocês imaginam o que deve ter acontecido no meio desse conflito, no meio dessa bagunça, né? Ou seja, foi todo mundo dando garrafada em todo mundo. Por isso que esse conflito foi chamado de Noite das Garrafadas. E esse conflito, né, deixou Dom Pedro muito preocupado com as condições que o Brasil estava vivendo. Tá? E tá, de acordo com as condições que o Brasil estava vivendo. Então o que Dom Pedro fez? Dom Pedro então cria um ministério, tá, para acalmar os ânimos dos brasileiros. Dom Pedro cria um ministério, tá? Ele cria um ministério só de brasileiros, tá? Só de brasileiros. Esse ministério, atenção para esse nome aqui, tá? Esse ministério, ele se chama Ministério, tá? Ele se chama Ministério dos Marqueses, tá? Ministério dos Marqueses. Era um ministério só composto por brasileiros, para acalmar os ânimos. Ou seja, eu tenho ministérios que são ocupados por portugueses, mas eu tenho um ministério também ocupado por Portugal, por brasileiros, que era o Ministério dos Marqueses. Perguntas? Não? Arthur? Oi. O reinado de Dom Pedro II foi bem melhor do que o de Dom Pedro I, né? Ou foi mesmo ele? Como é que foi? Então, depende do ângulo de visão. Não foi tão tranquilo assim quanto ele foi mais ou menos igual ou um pouquinho pior que o reinado de Dom Pedro, que o império imperial de Dom Pedro I. Teve a Guerra do Paraguai, que amassaram o Paraguai. A Guerra do Paraguai foi a flecha na cabeça de Dom Pedro II. Nós vamos falar sobre ela mais pra frente aí. Depois do segundo reinado a gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai. Nós ganhamos a Guerra do Paraguai. Tá? Porém, o problema foi a volta, quando os soldados voltaram do Paraguai. Por quê? Porque prometeram um monte de coisa para os soldados, principalmente para os negros que eram livres, que foram abolidos da escravidão. Prometeram o fundo e o mundo para eles irem para a guerra. Quando eles voltaram, eles foram cobrar e não receberam nada em troca. Nós vamos conversar muito bem sobre isso. Às vezes eu vejo umas coisas na internet falando que até hoje o Paraguai sente medo do Brasil. Na realidade, o Brasil ficou com remorso, né, da Guerra do Paraguai. Aí o que o Brasil fez? Foi lá e construiu Itaipu.
que manda 80% da energia para o Paraguai e 20% para o Brasil, mas o dinheiro foi tudo brasileiro. E ela é dividida, por isso que ela chama Itaipu binacional, porque lá dentro da usina você tem uma faixa assim, ó, do lado de cá verde e amarelo, é Brasil, do lado de lá vermelho e azul, que é Paraguai. Do lado de cá quem opera a usina é só Paraguai, do lado de lá quem opera a usina é só brasileiro, tá? Mas isso aí eu fiquei com remorso, eu fiquei com dó, eu fiquei com remorso do que eu fiz com vocês aqui no Paraguai. Eu vou construir uma usina hidrelétrica que vai mandar 80% de energia para vocês. Mas nós vamos falar sobre isso mais depois do segundo reinado, ok? Se quiser parar, para parar.